Eu vou chamar aqui, gente, o Flávio Niges, ele que é diretor de Experience da Wake. Vem para cá, querido. Pode entrar, seja muito bem-vindo. Boa. Mais uma vez juntos. Obrigado, Karine. Opa. Para aí que eu vou te ajudar. É assim, gente. Evento ao vivo é assim. Se fosse na televisão, a gente tinha que dar um jeito, não tem problema. Aqui, ó. Aqui eu apresento. Tá trabalhando até com sirvo produção. cafezinho, posso ficar botando microfone, não tem problema não. Até daqui a pouquinho. Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês tenham participado com todos os conteúdos que passaram até agora. Já estamos quase no final do período da manhã, mas vou trazer alguns pontos aqui que são bem importantes para complementar essa jornada de relacionamento que a gente tem com os clientes. O Girelli começou falando um pouco sobre o complemento do Alegil, de como fazer a parte transacional, a parte de conversão com o Wake Commerce, toda a parte de omnicanalidade, o que seria o Unified Commerce. Eu vou falar com vocês um pouco sobre como somos diferentes, mas somos a mesma pessoa, e como trabalhar essas informações dentro do seu planejamento de comunicação e de marketing, né? Vocês ouviram aqui também na participação do pessoal anteriormente, do Bruno, do Ricardo, do Guilherme, da Regina e do Alê, falando sobre a importância de entender o comportamento e o interesse que os clientes têm. Todos nós aqui somos clientes em algum lugar, em algum momento somos impactados por um conteúdo, e mesmo sendo uma pessoa, a gente tem diferentes necessidades e diferentes contextos. Como reconhecer uma mesma pessoa, mesmo trazendo informações de contextos diferentes, e trabalhar isso da forma mais otimizada, performática e priorizada da forma correta. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Como a Karine também falou na abertura, eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, embora trabalhe numa empresa de tecnologia, somos feitos de pessoas, e a gente também faz os nossos serviços e produtos para servir as pessoas lá na ponta. E aqui, falando um pouco sobre esse cenário, a gente tem, na maior parte dos nossos negócios, assim como em pessoas físicas, a nossa agenda de contatos, a gente tem uma infinidade de informações, uma infinidade de pessoas que, no final, afunilam em meios de como eu posso me comunicar com elas. Quanto mais canais e mais qualificação, e aí também com o LGPD e toda a parte de opt-in para ter permissionamento para comunicar, esse deveria ser o primeiro foco da maior parte dos negócios. Eu conheço os meus clientes, eu capturo a informação sobre eles da forma correta, eu respeito a LGPD, eu tenho os canais necessários para conseguir me comunicar depois, e eu não estou falando nem só sobre o aspecto principal de se comunicar para gerar receita, venda, mas se comunicar para interagir, para ter um contato que mantenha esse relacionamento e gere uma proximidade. E mais do que ter os canais habilitados, a gente vê, pela uma pesquisa da Forrester, falando que 71% dos consumidores esperam personalização. E da mesma maneira que o Girelli comentou um pouco mais cedo, como é que foi sua última compra, não necessariamente precisa ser uma compra, se vocês abrirem a caixa de e-mail de vocês, ou WhatsApp, será que o que você recebe de comunicação tem relevância para você? Será que o que você está recebendo das marcas que você acompanha fazem sentido? Ou você está recebendo uma campanha genérica que leva uma informação igual para todo mundo? E, obviamente, a percentual ia ser muito próximo, 76% dos consumidores ficam muito frustrados quando não encontram essa personalização. Quer dizer, quando eles não encontram não só a personalização do conteúdo que está chegando para ele com uma sugestão de produto, mas também que essa personalização não respeite o entendimento do comportamento dele. Quantas marcas fazem o que a Karine comentou de um carrinho abandonado quando você já fez a compra? Ou quantas marcas, com você com um problema no saque, tentam te fazer uma venda e não resolvem o seu problema antes? Então, todas essas informações precisam ser agrupadas para a gente conseguir fazer com que esse contexto de que somos sempre os mesmos, mas somos os mesmos com diferentes contatos, canais e diferentes situações. Se eu tenho alguma informação no saque, isso está sendo levado em consideração pelo seu CRM como um atributo? Se eu tenho alguma pendência no Reclame Aqui, que passou a ter uma relevância muito grande ao pressionar as empresas a ter solução para os problemas de uma forma mais rápida, isso também está sendo levado em consideração na sua régua de comunicação? Se eu tenho a informação sobre o que eu fiz na loja física, nós temos clientes e muitos de vocês passam por lojas onde você vai fazer um orçamento ou vai fazer uma cotação
e a empresa perde a conexão com você sobre aquele primeiro contato que você teve, e não é só sobre estimular a venda, mas entender se aquela cotação fazia sentido para você ou não, para ela se retroalimentar com aquela informação e adequar melhor a proposta de valor que ela tem. O call center também se alimenta dessas informações ou ele fica de forma passiva tentando resolver os problemas e não tem uma visão única? A sua comunicação que recebe por WhatsApp é uma comunicação também genérica. Muitas das empresas estão testando utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, mas não fazem isso também respeitando o comportamento. E para complementar isso, o que a gente mostrou no AQ de empoderar a equipe de loja, que também precisa estar interagindo com todas as informações dos canais, para entender quem é aquele cliente que está chegando na loja e que necessidade ele tem. A maior parte do varejo tem um turnover, uma troca das equipes de loja muito grande. E antigamente, eu fui vendedor, trabalhei no varejo muito tempo, a gente tinha o caderninho físico, né? E o vendedor ia embora, levava o caderninho. Então, a empresa, que era detentora do relacionamento com o cliente, perdia essa conexão porque a informação não estava ali. Então, um CRM, uma implementação de uma estratégia de marketing bem feito, faz com que você não só entenda os seus clientes, entenda quais são os gaps de informação que você tem sobre eles, mas entenda principalmente como trabalhar uma estratégia de comunicação assertiva, gerando menos volume e mais qualidade. A maior parte das pessoas é impactada com uma gama muito grande de informações irrelevantes. Isso só gera mais frustração. Ou você simplesmente marca e faz um descadastrar e nunca mais recebe informação daquela empresa, né? Falando um pouco sobre transformação de dados, além do funil ali ser muito importante para a gente entender que canais eu tenho, então o funil é todos os pontos de contato que você tem para capturar uma informação de cadastro ou de interesse dos seus clientes está acontecendo de uma forma fluida. A sua loja, quando faz uma venda, ela faz uma associação de quem fez aquela compra para entender o comportamento, porque o comportamento de compra é o mais relevante. Ele já é um relacionamento efetivo com o seu produto, não é nem uma intenção, uma navegação. Mas, além de eu trazer esses canais, eu preciso separar essa mesma pessoa que tem diferentes contextos e agrupar de uma forma mais homogeneizada. Então, quando eu tenho várias pessoas em vários canais, em vários momentos, eu preciso fazer com que essa mesma pessoa seja agrupada em segmentos com similaridade de interesse, para facilitar a minha estratégia. Então, quando a gente fala de jornada comportamental, a gente está falando nada mais do que entender o que seria relevante, para que comportamento, e para saber isso, eu preciso saber quais são as pessoas que estão próximas desse interesse e desse conteúdo. Elas precisam ser agrupadas por exemplo, se eu tenho um produto que acabou de ser lançado e eu tenho pessoas que compraram e outras que não compraram, as estratégias são completamente diferentes. Se eu acabo de lançar uma nova coleção e os clientes que tiveram interesse não compraram, eu tenho que fazer uma comunicação para melhorar a conversão. E os que já compraram, eu tenho que pelo menos interagir para entender se aquele produto atendeu as expectativas ou não, ou fazer algum tipo de estratégia de venda adicional, quer seja um produto de eletroeletrônico com uma garantia estendida, ou um produto como moda, onde eu tenho outras peças que combinam ou que se adequam àquele mesmo look que a pessoa comprou. Não adianta eu fazer uma sugestão, como muitos de vocês devem ter sido impactados, de uma loja onde eu comprei uma TV por outra TV com um preço até mais barato daquela que eu comprei, né? Então, não faz nenhum sentido. Ou fazer uma comunicação não integrada com a omnicanalidade de estoque e levar uma oferta de um produto que acabou. Então, o famoso tem, mas acabou. Quantos de vocês aqui, não vou pedir nem para levantar a mão, porque vai ser 100%, todo mundo já foi impactado por um esforço que teve que ser criado uma campanha, teve que ser feito um disparo e pago por isso, e no final o cliente até tem interesse, mas ele não consegue concretizar aquele interesse que ele tinha no produto. Quando a gente fala sobre capturar os dados, existem diversas formas, mais do que essas. Obviamente a gente consegue em diversas plataformas, e principalmente em Wake Experience. Eu convido vocês a ver a nossa demo, lá a gente explica bastante sobre isso. Capturar o dado do e-commerce é capturar o dado do online ou do comportamento de navegação. Não é só sobre compra, mas também sobre interação. A gente tem uma série de algoritmos que conseguem capturar o interesse com poucos cliques e pensar de forma preditiva quais seriam os produtos que essa pessoa teria interesse em comprar.
Loja física, muitas lojas têm tanto controle de fila de vendedor, mas o principal, a loja física, se ela faz venda, você já tem o controle da venda que foi feita na loja física. Essa é uma informação extremamente relevante para você conseguir se comunicar com o cliente em cima de um comportamento de consumo. App, muitas marcas conseguiram romper a barreira de mais um app dentro do celular do cliente, e principalmente aquelas que geram engajamento e têm conteúdo relevante, a gente tem clientes com quase 80% das vendas sendo feitas via app. E aí a comunicação não é mais por e-mail, não é nem mais por WhatsApp, às vezes é só uma comunicação por push, que ela é muito mais rápida, muito personalizável, e ela também entrega com um custo muito mais baixo o mesmo nível de interação e de relevância que a gente deveria ter nos demais canais. E trazer a informação de outros sistemas, ou o BI, ou o próprio ERP, que é o sistema principal da empresa. Isso é feito de uma forma fluida para chegar numa CDP, que é uma base de dados acionável, onde ela consegue fazer aquele papel que eu mostrei para vocês, de afunilar a informação com a relevância de que canais cada um preencheu, mas principalmente capacitar vocês a enxergarem quais são esses grupos e essas audiências que têm comportamentos que fazem sentido vocês se comunicarem ou fazem sentido vocês terem atenção. Quando a gente fala sobre como organizar um plano de comunicação, eu trago aqui um exemplo de vários lugares onde você vai ter que criar algum tipo de mensagem, desde um totem em loja, ou uma visão de navegação, ou um aplicativo do vendedor. Quando eu falo de comunicação, aquelas audiências que a gente apresentou em UAQ, elas estão integradas com as nossas audiências, e elas informam o vendedor, como se ele fosse um intermediário na comunicação, sobre como eu devo falar com aquele cliente. Se é um cliente de carrinho abandonado, eu já tenho informação do carrinho abandonado. Então, ao invés de receber um e-mail de carrinho abandonado, eu tenho um vendedor de carrinho abandonado dentro da loja que consegue interagir com o cliente. Tanto de maneira passiva, se o cliente chega na loja e se identifica, o vendedor consegue saber em que segmento ele faz parte, quanto ele pode, de maneira proativa, gerar tráfego em loja e chamar esse cliente para vir até a loja para concretizar aquela compra e entender por que ele não fechou. Mais do que empurrar, a gente entende, quanto à nossa estratégia de Wake Experience, é ser mais assertivo, menos mensagem, mais relevância. E levar a informação que seja correta. Isso gera felicidade, como a gente falou ali, sobre empoderar o vendedor para gerar conversão. E aí a venda é uma consequência de um trabalho bem feito, consistente, de uma informação que o cliente às vezes esperava, porque ele já estava interagindo com o conteúdo, ou com o apoio dos nossos algoritmos, ele nem esperava e se sente surpreendido. Como você sabia que eu queria isso? Esse deveria ser o objetivo principal de quem faz uma estratégia. Falando sobre futuro, como o Girelli comentou, e a gente vai ter a Daniela Kleinman falando um pouco mais à frente, a gente tem muito para poder apoiar, principalmente quando fala de tecnologia, de trabalhar toda essa massa de dados. Como é que você consegue pegar 10 mil, 15 mil contatos e acompanhar o comportamento? É impossível fazendo isso sem apoio. Então, por mais que a gente tenha muitos outros campos sendo aplicados para a inteligência artificial, o primeiro delas é conseguir trabalhar de uma forma muito rápida uma massa de dados muito grande. Então, eu tenho muitos amigos que ainda tocam negócio, que por vezes eles me apresentam algumas coisas em Excel. Eu falo assim, é impossível, você não vai conseguir. Você pode ser um cara que vai programar um código e insertar dentro do Excel um VBA, mas você não vai conseguir trabalhar com esse formato de uma forma eficiente. Como é que você gera conteúdo dinâmico? Quer dizer, um carrinho abandonado já é um conteúdo dinâmico porque eu falo sobre um produto que o cliente acabou de deixar. Mas como é que eu faço uma arte, trocar o conteúdo de uma forma dinâmica sobre um cliente que tinha intenção de compra? Eu não vou fazer template para todos os produtos que eu tenho no catálogo. Isso tem que ser feito através de tecnologia. E IA ajuda a gente a integrar tanto qual conteúdo é relevante para qual audiência estava buscando aquele conteúdo. A gente fala também sobre promoção dinâmica e preço dinâmico. Quando a gente fala de preço dinâmico, isso fala muito com a regionalização, que a gente trabalha em Wake Commerce, que além de eu conseguir mostrar um contexto de sortimento dentro de uma região específica, eu também trabalhar preços diferentes. Isso é muito comum quando, principalmente, o produto tem ou uma tributação ou uma diferença muito grande de impacto em frete. Então, quando a gente vai para o mercado de imóveis, um produto no Recife é diferente de um produto em São Paulo.
Isso não é porque o varejista está querendo ganhar alguma vantagem, mas ele tem que manter uma margem. E é importante para que a gente também não só mire uma oferta que gere valor para o cliente final, mas também gere valor para o negócio. Como o Girelli comentou, não adianta eu extrair o pedido de vários lugares diferentes se não pagar a conta daquela operação. Pensar no canal correto. Eu trabalho bastante tempo com CRM e no momento que ainda era analógico, a gente já vinha com a regra pronta. Eu dizia quais eram as pessoas, eu dizia qual era o conteúdo, eu dizia qual era o canal, eu dizia qual é a hora. Hoje a gente consegue delegar isso para a inteligência artificial, porque ela pega essa massa de dados e entende. Eu vou mandar e-mail para quem abre e-mail, e o WhatsApp para quem abre o WhatsApp. Você não tem que mais decidir o canal, porque quem decide somos nós que somos clientes. Não é a estratégia do time de marketing que vai determinar qual vai ser a melhor maneira de eu me comunicar. Porque eu não vou abrir. Eu, particularmente, não abro e-mail. Como a Legil falou um pouco mais cedo, eu também pesquiso as minhas coisas por TikTok, embora eu não seja dessa geração, mas eu tenho essa conexão com a idade mental de uns 14 anos. Então, eu acabo fazendo muito uso de rede social. Se eu não estou lá, enquanto marca, por mais que alguns negócios que são tradicionais olhem o social com uma certa distância, vocês vão ver com a Júlia, depois do almoço, como é importante ter esse envolvimento de outros canais, porque a gente tem que ir onde o cliente quer estar. Não onde a gente pode fazer porque meu budget ou minha estratégia me limitou. É o que a gente chama de channelless, né? Como o Girelli comentou, a gente adora um termo em inglês, e aí é simplesmente falar que não importa o canal, a gente está em todos. E também a questão de frequência, tudo isso precisa ser dinâmico. Então, se eu tenho um cliente que depende de uma retenção, falar com ele toda semana, vamos falar toda semana. Mas eu não preciso impor falar toda semana para a minha base inteira. Porque eu tenho que fazer isso de acordo com a demanda que o cliente tem. Isso, IA, a inteligência artificial, consegue. E a nossa IA, mais do que uma inteligência artificial, que é a BIMAX, ela é uma inteligência comportamental. Porque a gente está falando sobre algo que está relacionado ao lado humano da coisa. Nós somos as mesmas pessoas, mas diferentes em muitos contextos. Quando a gente fala de jornada, é uma visão meio monstruosa de opções, né? Você já deve ter visto isso em vários lugares, é um exemplo de uma construção de uma régua de relacionamento. A gente tem uma série de fases em questões de consideração, retenção, aquisição, fidelização ou retenção, baseada nessa comunicação. E o Alê também comentou que a gente não começa necessariamente de um ponto e termina no outro. Por isso, ela é até linear em termos de qual é a fase, mas esse relacionamento ele é fluido. Eu posso já chegar, por uma questão de necessidade, diretamente na parte de aquisição ou conversão. E como é que eu sou tratado se eu pulei algumas etapas? Como é que eu sou tratado se eu sou uma pessoa já interessada em comprar o produto, mas eu não tive um entendimento de como é que ele é utilizável? A gente precisa saber qual é esse contexto. E, por vezes, esse processo, além de eu começar em qualquer um dos pontos, eu posso voltar a algumas casas. Isso a gente também consegue construir de uma forma planejada e entender o resultado. Ter a jornada comportamental é conseguir construir de uma maneira prática o que na mão é impossível. Ninguém de nós aqui conseguiria criar uma jornada para cada um que está sentado aqui ou espalhado dentro do evento que fosse única para a necessidade de cada um. É humanamente impossível. Se eu faço isso de forma fluida e cada um dos nós criados, ele se adequa à necessidade do indivíduo, eu torno possível que cada um de nós receba um conteúdo que é realmente único. Dessa forma, criando as audiências que vão estar replicadas, e aqui é um print, né, do nosso módulo de audiências, que está dentro de um contexto que é muito utilizado como base do nosso módulo de jornadas. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a conhecerem melhor o produto com o nosso time. A gente torna possível com que o meu trabalho seja de analisar o resultado e não que construir a campanha.
A campanha já está construída, em termos lógicos. O que eu quero fazer com o cliente quando ele chega como um cliente novo? Quais são os pontos de contato que eu quero criar nessa jornada para um cliente de boas-vindas? Ou o que eu quero criar para um cliente de pós-vendas? E isso varia muito de produto a produto, mesmo numa mesma empresa. Uma coisa é quando eu compro um pneu, outra coisa é quando eu compro um vestido, outra coisa é quando eu compro uma TV ou uma geladeira. Ninguém compra pneu todo mês, mas provavelmente todo mundo come todo dia, né? A gente vai ter o almoço, inclusive isso me lembrou a fome que eu estou sentindo agora. E aí a frequência com que eu vou falar sobre comida vai ter que ser diferente da frequência que eu vou falar de geladeira. E essa visão da construção de jornada, ela pode ser feita adequada também ao interesse ou ao produto que o cliente teve. Não só para cada indivíduo, mas o que cada indivíduo teve de interação. E aí eu volto numa questão de relatório. A gente passa a não só conseguir construir e enxergar o que cada nó e ajustar o que está funcionando para fazer funcionar mais e o que não está funcionando, o que eu posso fazer funcionar. E a gente gera uma série de relatórios, não só pelos canais, mas principalmente o relatório de jornadas, que mostra quais são as jornadas que estão sendo mais eficientes, com que tipo de público e que nó precisa ser ajustado. Quando a gente fala da mesma pessoa, que foi o primeiro slide, ela então, nas situações diferentes e necessidades diferentes, uma coisa no trabalho, outra coisa ela comprando, outra coisa ela interagindo com os amigos num café, outra coisa ela praticando esporte, a mesma pessoa vai ser impactada por jornadas diferentes, com objetivos diferentes, vai chegar na mesma pessoa porque a gente agrupou, mas a gente respeitou a necessidade dela, que é diferente para cada contexto. Uma coisa é eu vender ou apresentar uma necessidade que ela tem sobre um software ou um produto de tecnologia para o trabalho. Outra coisa é falar sobre uma garrafinha ou um tapete de yoga quando a gente está falando sobre ginástica. Nós somos diferentes ao longo do dia, mas somos a mesma pessoa. Quando a gente fala de visão de futuro, assim como o Girelli trouxe, a gente segue muito ouvindo o cliente sobre quais são as necessidades para gerar mais resultado no negócio. E a Gartner é um parceiro para gerar insights sobre essa visão de futuro. Quando a gente fala de digital marketing, e aí como é que funciona, né? Na legenda aqui embaixo, ele está dizendo quando é que cada uma dessas iniciativas vai atingir o platô de eficiência e de produtividade em termos de tempo. E você já enxerga em digital marketing, que é algo que é muito antigo, o marketing é algo muito antigo, a gente fala sobre falar com o cliente usando um marketing 1 a 1, mas o jornaleiro já fazia isso quando ele te oferecia a revista que você comprava, né? Só que ele era analógico, mas o resultado era o mesmo. Você não precisava perguntar para ele se tinha, ele já te avisava, não, ou te ligava. Ó, acabou de chegar aquela revista que você esperava. A gente já tem muita coisa que chegou no platô de produtividade. Que a Júlia vai falar à tarde, é sobre essa questão de marketing de influência e como a gente depende de uma relação de recomendação de quem a gente acha relevante. Eu já dei esse exemplo ano passado, eu não vou repetir, mas eu vou dar outros exemplos aqui para vocês. Eu não comprei meu carro porque eu comprei meu carro, o único carro que eu tive hoje, não tenho carro há 18 anos, mas porque eu andei no carro de um amigo e eu só fui lá comprar, não foi o vendedor da loja que me vendeu. Então, a visão do marketing de influência, que também precisa estar conectado com o CRM, é saber quem são as pessoas que os seus clientes acham relevantes para eles apoiarem vocês, não na influência em empurrar o produto, mas em levar a consideração e informação daquele produto para que o seu cliente entenda o seu produto. Esse é um item que, por mais inovador que seja, ele já chegou num patamar de produtividade. Só que para isso você precisa fazer de forma organizada, e a Júlia vai falar um pouco sobre isso em Wake Creators. E existem vários outros tópicos que talvez demorem mais de 10 anos, como a questão de Machine Customers ali, que fala sobre você não ter nem que fazer compras. Você vai ter uma IA sua que vai fazer compras para você. É meio doido, mas isso vai acabar acontecendo, talvez em menos de 10 anos. A gente já tem a Amazon com a Alexa ali fazendo uma parte desse papel de dizer o que acabou. Mas aquilo que você consegue delegar, para que você vai perder seu tempo? Então,
esse é um gráfico bem legal que a gente utiliza também enquanto base para o nosso desenvolvimento, além da gente ouvir os clientes, principalmente num movimento que a gente tem, que é o Confraria de Clientes, que a gente organiza a cada trimestre. E aí a diferença da comunicação que eu falei é uma coisa é um marketing multicanal, onde eu consigo me utilizar de diferentes meios para falar com o meu cliente. Mas esses meios não estão conectados entre si numa jornada. Então é o famoso, eu recebo a mesma mensagem, ou mensagens com inconsistência. Eu recebo um carrinho abandonado com 10% de desconto no e-mail e um com 15% no WhatsApp. Faz o menor sentido, né? E é a mesma questão que o Girelli mostrou da diferença de eu conseguir comprar na loja e conseguir comprar no site, mas em pedidos diferentes. E que não pensaram numa otimização, não só do meu tempo como cliente, mas também na margem e no custo da operação. Então, a grande diferença que a gente traz, e mais do que omnicanalidade, a gente apresentou como Wake.U, como Unified Commerce, mas também Unified CRM, é da gente conseguir falar com todos os canais, com essa estratégia channelless, não importa o canal, nós temos todos, mas falar com o cliente de uma forma coerente. E, por vezes, não acionar todos os canais. Por vezes, eu posso falar só com um. Eu posso falar com ele através da web, com um push, ou através do app, com uma informação também de push, ou através do vendedor, e eu não preciso impactar o cliente na caixa dele com todos os outros. Falando também sobre isso, eu passo a sair de uma comunicação que é quase antagônico, né? Quando eu falo sobre o slide anterior, uma visão centralizada, ela era ruim. Aqui ela continua sendo ruim, porque eu não tenho que fazer o mesmo conteúdo para todo mundo. Então, antes eu tinha o cliente recebendo informação de vários canais. Agora eu tenho a marca falando a mesma coisa para todo mundo. E aí eu faço algo que melhora meu operacional, porque eu não preciso fazer vários criativos, eu não tenho que pensar muito em estratégia. Mas será que aquela mesma informação é relevante para todo mundo? Com certeza não é. Cada um de nós aqui tem um interesse numa escala diferente, de um produto diferente ou de um serviço diferente. Então, a visão de campanhas customizadas é outra coisa que embasa a jornada comportamental. Eu não tenho uma jornada comportamental se eu não respeito o comportamento, e o comportamento é o meu interesse, e esse interesse tem a ver com personalização, que foi o nosso segundo slide lá, com aquele percentual de 71% das pessoas esperando ter uma comunicação personalizada. As pessoas querem ser tratadas como indivíduos e não como massa. Para fechar, e aí vindo com um resumo principal sobre quais são os benefícios, a gente tem, primeiro ponto, se eu trabalho jornada comportamental, eu tenho uma visão clara de quais são as necessidades dos clientes, desde que eu trabalhe isso aliado aos relatórios. Se eu faço uma estratégia de uma campanha que não está funcionando, ou eu abro mais oportunidades de opções de comunicação e eu consigo adequar, a gente percebe que uma campanha que eu já ficava tentando fazer com que ela tivesse uma conversão muito alta, eu explito, eu crio outras divisões, eu tenho campanhas que provavelmente vão ter públicos menores, mas com uma eficiência de entrega de conversão muito maior. Isso torna mais trabalhoso para o time operacional de marketing na questão do conteúdo, por vezes, mas como o operacional de executar e ter que programar a campanha reduz, a gente leva o esforço para onde faz sentido, que é gerar mais conteúdo relevante em cima do que a gente captura de insights, do que ficar insertando uma campanha e fazendo um disparo e programando um período específico para aquela campanha. A partir disso, a gente consegue identificar quais são os pontos problemáticos, né? Eventualmente, eu tenho uma conversão que não está acontecendo por uma indisponibilidade de produto ou por uma dificuldade do cliente conseguir adicionar o item para a sacola. A gente consegue, junto com o GA4, que está integrado com o nosso admin, dar uma visibilidade também dessa jornada do back-office, né, do lado operacional da empresa, como ela está acontecendo de forma fluida ou não. Outro ponto, ela fornece uma visão holística da experiência. Quer dizer, eu consigo ver o cliente como um todo. Eu consigo ver o cliente tanto da loja física, eu consigo ver o cliente tanto do site, tanto do app, ou como ele está interagindo com a rede social. Isso, em conjunto com o Wake Creators, a gente consegue trazer parte dessa informação de interação, e isso
agregado na CDP, na Customer Data Platform, da nossa base de dados acionáveis comportamentais, eu consigo ter uma visão holística dos clientes e não uma visão compartimentalizada por canal. Ajuda as empresas a priorizar esforços e investimentos, então você passa a ter a possibilidade de conseguir colocar a sua equipe trabalhando naquilo que faz sentido para gerar resultado. E eu faço campanhas que também geram mais conversão, porque eu mando menos quantidade por tipo de canal do que mandar um volume absurdo de campanhas de WhatsApp ou de e-mail ou de qualquer outro canal sem eficiência. Então eu gasto menos, porque eu gasto onde faz sentido. E para fechar, permite uma melhoria contínua. Quando eu trabalho jornadas, como eu falei, eu trago um trabalho muito mais analítico, com o apoio dos relatórios, para fazer ajustes onde faz sentido ou não, do que ter que construir bottom-up ou fazer a campanha a cada semana, a cada momento. Não chega a ser um piloto automático, a gente prevê na questão de futuro, vocês vão ouvir um pouco de futuro com a Daniela Kleiman também, mas a gente entende que o nosso futuro em Wake Experience é trazer mais conteúdo relevante, com menos mensagem, menos fricção, e de uma forma o mais simples possível para que os times possam gerar resultado. É isso. Se vocês tiverem depois o interesse e quiserem saber um pouco mais, a gente está ali com as demos com o nosso time, podem me procurar também. Muito obrigado. Vou chamar a Karine agora.